Oh, meu Pai, como o Senhor é bom. Aleluias. Queridos, antes de vocês assentarem, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias lá no livro de Colossenses, capítulo 1. Livro de Colossenses, capítulo 1. Aleluias. Colossenses, capítulo 1. Eu vou falar algo para vocês. Eu queria encontrar um texto na Bíblia que descrevesse o nosso Jesus. Eu vou falar algo assim, foi difícil. Mas não foi difícil por falta de texto. Foi ao contrário. A Bíblia desde Gênesis, a Bíblia relata a respeito de Jesus e todos os livros apontam para Jesus Cristo. Mas eu escolhi esse. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse texto. Colossenses capítulo 1, do versículo 14 até o 20. Eu vou ler, tá bom? Logo depois a gente pode sentar. Diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre mortos, para quem tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Amém, queridos? Podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia. Jesus ressuscitado, e ele precisa novamente se apresentar ao mundo, agora como ressurreto. E ele começa a ter algumas aparições, especificamente em alguns momentos. A Bíblia relata, por exemplo, que os seus discípulos, eles estavam trancados dentro de um local, com as portas cerradas, com as portas fechadas, porque eles estavam apavorados, com medo. É claro, queridos, tenta se colocar no lugar deles. Eles acabaram de ver Jesus sendo crucificado, de uma morte terrível, e eles seguiam a Jesus. Talvez no coração deles, eles estavam pensando assim: se isso aconteceu com Jesus, talvez sejamos os próximos. E eles estavam literalmente temerosos. Só que de repente a Bíblia relata que Jesus, mesmo com as portas fechadas, aparece no meio deles. Tenta imaginar o pavor do coração deles. Mas uma palavra que sai da boca de Jesus nessa primeira aparição, ele diz o seguinte: paz seja convosco. E novamente ele repete essa ministração sobre o coração deles por 3 vezes. Paz seja convosco, paz seja convosco. Preparando eles para aquilo que viria, porque mostrando para eles que Jesus, Deus, estaria no controle de tudo, que eles não sofreriam danos, e eles tinham uma grande missão a ser cumprida. E eu falo isso para nós também, queridos, nesse dia. Tá bom? Às vezes a gente pode estar passando por situações terríveis na nossa vida, talvez sem achar, sem ver solução, sem ver, né, alguma coisa boa, sem ver aquilo que a gente chama de final do túnel, uma luz no final do túnel. Só que, queridos, Deus hoje diz uma palavra para você, a mesma palavra que Jesus ministrou aos discípulos dele: paz seja convosco. Queridos, quando nós temos paz no nosso coração, o nosso intelecto funciona melhor, a nossa sensibilidade perante Jesus Cristo, perante o Espírito Santo de Deus, fica mais aflorada. Então nesta noite Jesus está ministrando paz ao teu coração. Receba essa paz no seu coração, independente do que você tem passado. Mas Jesus se apresenta a algumas mulheres, e de repente aquelas mulheres que estavam no túmulo, elas saem perdidas, e uma das primeiras pessoas que ela encontra é alguns discípulos. Elas falam: ó, aconteceu isso, isso e isso. E os discípulos, alguns discípulos falam assim: elas estão delirando, que loucura é essa? Sabe por que loucura é essa? Porque Jesus, ele sofreu uma morte,
e uma morte mais improvável do mundo que houvesse uma ressurreição. Sabe por quê? Porque eu falo assim, na Bíblia relata de algumas pessoas que ressuscitaram. Tudo bem? Lázaro, Talita. Só que eram pessoas que adoeceram e de repente eles estavam ali com o corpinho delas já ali naquele momento. E simplesmente o Espírito voltou e elas ressurgiram. Só que, queridos, o corpo de Jesus não foi uma morte assim. O corpo de Jesus, ele só não foi esquartejado. Só isso. Porque de resto, ele sofreu tudo. O corpo de Jesus, ele foi literalmente mutilado. Parte da carne de Jesus foi arrancada naqueles açoites. O sangue dele foi totalmente aspergido. Ele foi ultrapassado, ele foi perfurado. Queridos, qual a probabilidade de uma pessoa dessa ressuscitar? E é isso que ele estava no coração dos seus discípulos, porque apesar de Jesus já ter preparado eles, na cabeça deles era algo que estava relacionado lá na volta de Cristo, lá no final dos tempos, que estava relacionado a algo espiritual, não a algo que aconteceria nos dias dele. Por isso que Jesus precisava ter essas aparições, justamente para eles terem a convicção que realmente esse Jesus, ele havia ressuscitado. E dentre esses discípulos, a Bíblia também relata que 2 desses discípulos estavam indo em direção a uma aldeia chamada Emaús. E Jesus se aproxima desses 2 discípulos, mas é interessante que Jesus não se deixa ser conhecido. E eles começam a andar por um caminho e eles começam a conversar, bater papo. Só que neste momento, queridos, apesar desses discípulos perceberem lá na frente, mas neste momento, a Bíblia relata que o coração deles já começam a arder. Alguma coisa de diferente tem aqui. Talvez o coração deles estivessem ardendo, talvez por algum temor e por aquilo que eles haviam presenciado. Mas lá no final eles percebem que o coração deles estava ardendo, porque o próprio Jesus estava do lado deles. Queridos, Jesus está aqui. Eu não sei como está o teu coração, mas eu falo assim, desde o começo, desde ontem, as coisas que aconteceram aqui na igreja, eu falo assim, o meu coração está tomado sim por uma grande emoção, mas mais do que isso, por uma ardência, de desejar a presença dEle, de principalmente desejar a volta dEle. Eu falo assim, durante esse período que Jesus estava com esses discípulos no caminho de Emaús, ele começa a ministrar a própria palavra dele. A Bíblia relata que ele começa a ministrar ali desde Moisés e vindo até os profetas, falando de si próprio. Porque eu falo assim, a Bíblia inteira, eu vou repetir isso, a Bíblia inteira aponta para Jesus. E quando a gente fala de Moisés, queridos, a gente lembra do povo no Egito. O povo que ficou lá por 400 anos, acho que a maioria conhece essas circunstâncias, a gente não vai entrar em muitos detalhes. Mas nesses 400 anos, alguns anos eles ficaram lá muito bem, sendo cuidados, né, sem ninguém tocar neles, recebendo a proteção inclusive do Egito sobre a vida deles, então nenhum povo tocava neles. Só que depois de um tempo, eles passaram a ser, por também outras circunstâncias, eles passaram a ser escravos. Eu falo assim, não é muito legal ser escravo, né? De não ter vontade para nada, de ser mandado, de ser judiado, isso não é legal. Só que a Bíblia também relata de um clamor. E talvez a gente está falando aí de 400 anos, eu falo assim, no mínimo, a gente está falando de uma 4ª geração do povo hebreu que estava ali no Egito. Talvez essa 4ª geração não tivesse muito a essência de Deus sobre a vida deles. Talvez eles perderam muito conhecimento em relação a Deus, porque eles viviam num tempo diante de um povo que era totalmente idólatra. Eles tinham outros deuses. Eu acredito que muitos deles até foram contaminados por isso. Só que, queridos, alguns daqueles povos, daquele povo, do povo hebreu, lembrou que havia um Deus que no passado cuidou de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eles começam a clamar esse Deus. E Deus envia, né, Ele prepara um homem para ser justamente o libertador deste povo. E agora a gente está falando de Moisés. E Moisés é usado, né, também, vamos pular um pouquinho, mas Deus prepara Moisés justamente para libertar esse povo.
E no final, né, quase no finalzinho ali dessa libertação, a gente agora está falando das 10 pragas. Tudo bem, eu acho que a igreja toda conhece essa história. E a última praga seria a morte dos primogênitos. A pior das pragas. Porque até então, o coração daquele faraó estava endurecido, e ele não permitia que o povo saísse daquele lugar. Mas a Bíblia relata que antes de enviar o anjo da morte, o anjo que mataria todos os primogênitos, Moisés começa a receber uma orientação de Deus, e essa orientação deveria ser passada para o povo dele. E essa orientação consistia, primeiro, eles deveriam fazer uma festa. Mas uma festa agora não seria mais uma festa com todos juntos, mas cada um na sua casa, cada família na sua casa. Eles deveriam comemorar. E comemorar o quê? Justamente a libertação que haveria por vir. E eu falo assim, o cristão ele é assim. O cristão que confia em Deus, o cristão que tem Jesus no teu coração, ele vibra e agradece e festeja muito antes da vitória dele chegar, porque ele sabe que vai chegar. É promessa de Deus, é o cuidado de Deus. E a instrução foi feita para esse povo desta forma. E fazia parte dessa instrução dessa festa: comer pães asmos. Você pode repetir isso só para ficar guardado no seu coração? Fala assim: pães asmos. O que eram os pães asmos? Acho que a maioria também sabe. Eram pães sem fermento. Primeiro, por que sem fermento? Porque para você levedar uma massa, quem faz pão, quem faz bolo sabe disso. Para levedar uma massa, você precisa de tempo. Você precisa de fermento e você precisa de tempo. Ali naquele momento Deus estava mostrando para aquele povo: primeiro, vocês não têm tempo. Tudo precisa ser rápido. Vocês precisam se preparar de uma forma rápida, porque logo vocês serão libertos. Esquece o fermento. E queridos, a gente sabe que o fermento para os nossos dias está relacionado ao pecado. Nos nossos dias, a Bíblia relata do fermento em relação às impurezas do mundo. Isso já é um grande ensinamento para nós. Que o pão que nós comemos, que é Jesus Cristo, não pode haver a presença do fermento. Justamente a presença do pecado. Aquilo que desagrada a Deus. Isso é para nós. A Bíblia também relata que pediu para eles comerem ervas amargas. Você pode repetir também isso? Ervas amargas. As ervas amargas, queridos, era uma demonstração para a carne deles, porque eles deveriam comer isso. Demonstrando que o pecado, aquilo que seria chamado de pecado, também é muito amargo para o nosso espírito. Então Deus estava mostrando assim: sintam na carne de vocês o quanto amargo é o pecado. Por isso, mais uma vez, ele fala assim: olha, fiquem longe do pecado, fiquem longe daquilo que desagrada a Deus. Mais uma instrução: um cordeiro foi morto, cada família deveria buscar o teu cordeiro e matar o teu cordeiro. E esse cordeiro ele deveria ser assado. E havia mais uma instrução falando o seguinte: olha, vocês têm que comer esse cordeiro na sua totalidade. Não pode sobrar nada. Inclusive havia uma instrução da seguinte forma: se a família é pequena, se junte com outra família, porque tudo precisa ser consumido, nada pode ficar de fora. E queridos, a gente está falando agora de um cordeiro, e nós estamos falando também de um cordeiro hoje nos nossos dias, que se chama Jesus Cristo. E eu falo assim: Jesus Cristo tem que ser consumido e tem que ser aceito na sua totalidade. Eu não posso ter Jesus como somente parte da minha vida. Eu tenho que ter Jesus na totalidade da minha vida. A Bíblia fala que nós devemos ter Jesus como o nosso Senhor e único Salvador. Queridos, mas muitas da humanidade tem Jesus apenas como Salvador, daquele que salva, daquele que me tira de situações embaraçosas, daquele que me tira de perigos, daquele que resolve problemas. Só que não quer ter Jesus como seu Senhor. Eu falo assim: ter Jesus na sua totalidade quer dizer, tenha Jesus como seu Salvador e como Senhor da tua vida. Ele salva a tua vida, mas Ele também quer dirigir a tua vida. E o nosso papel é estar debaixo da orientação dEle a todo momento.
Isso é ter Jesus na nossa totalidade, na sua totalidade. A Bíblia também relata que havia um sangue, o sangue desse cordeiro, e o sangue deveria ser aspergido nos umbrais daquelas portas, e justamente para que o anjo da morte identificasse aqueles que eram de Deus e aqueles que não eram de Deus. A marca do sangue. E aí vem a palavra Páscoa, que no hebreu, na língua hebreia quer dizer Pessá, né? Que quer dizer o seguinte, o significado disso, passar por cima. Então a Bíblia relata que o anjo vinha, identificava o sangue e não tocava aquelas vidas, e passava por cima. Eu falo assim, queridos, esse é o sangue que eu tenho na minha testa e que você tem na tua testa. É o sangue que naquela cruz foi aspergido. Um sangue que não foi um sangue qualquer, foi um sangue que quando tocou a terra, curou a terra. É um sangue que nos traz salvação. É um sangue que nos traz transformação. E queridos, depois disso, vieram outros personagens muito importantes. A gente está falando aqui, além de Moisés, aquele que era libertador, veio Josué, um grande líder conquistador que conquistou a nova Canaã para esse povo. A gente percebe também que veio o rei Davi, que era um grande rei, e ele conseguiu unificar as tribos de Israel, que estavam divididas, e ele conseguiu unificar num só povo, numa só nação. E queridos, todos esses, eles apontam para o nosso Jesus, que também seria o libertador, que também seria o grande líder conquistador, que também seria um rei. De repente a Bíblia vai lá e entra na história dos profetas, e esses profetas também, por exemplo, a gente pode estar falando de Eliseu, que eles faziam coisas tremendas, sobrenaturais. O poder de Deus era manifesto na vida deles, e isso também apontava para Jesus Cristo que viria, o nosso grande profeta. A Bíblia também relata dos profetas, que começaram a receber sobre si a grande revelação do que seria o menino Jesus, do que seria esse Jesus que viria a essa terra. A gente vê lá, por exemplo, em Malaquias, que ele recebe a revelação falando o seguinte: olha, o sol da justiça vai vir. Eu não sei se Malaquias entendeu completamente essa profecia, mas estava falando no nosso Jesus. De repente a gente entra lá em Isaías, e Isaías começa a receber talvez a maior revelação de Jesus Cristo. E Deus começa a falar com Isaías, falando assim: Isaías, escreve para esse povo. Vai nascer um menino, e esse menino vai ter sobre ele todo o poder e autoridade, sobre principados e potestades. Esse menino vai vir para salvar a humanidade. Esse menino vai fazer maravilhas nessa terra. E queridos, aí vai a minha imaginação, de Isaías chegando para Deus e falando assim: poxa Deus, eu queria conhecer esse Jesus, eu queria conhecer esse menino. E eu fico imaginando a expectativa no coração de Isaías, que aquele menino viesse no tempo dele, porque aquele povo no tempo de Isaías, eles estavam sofrendo grandes perseguições, grandes guerras, eles estavam sendo humilhados por outros povos. E talvez no coração, tanto de Isaías como daquele povo, talvez viesse um desejo de falar assim: que venha esse menino logo. E talvez no coração de Isaías, ele fala assim: não, se vir esse menino, eu preciso identificar esse menino. E agora em minha imaginação, eu vejo Isaías chegando para Deus e falando assim: Deus, eu entendi, mas eu queria saber algo. Qual será o nome desse menino? Para quando que ele chegar, eu saber identificar ele. E a minha imaginação também vê Deus chegando para Isaías e falando assim: você quer saber o nome dele? Eu vou dizer, o nome dele é Maravilhoso. Querido, você sabe o que é algo maravilhoso? Eu vou explicar. Maravilhoso é algo que acontece na tua vida de muito bom, é uma situação muito boa, só que é uma situação que acontece que vai além das suas expectativas. Eu vou dar um exemplo da nossa vida, tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, para ficar bem claro, eu vou falar da minha esposa, homens casados, eu vou falar da minha esposa, e você pensa na sua, tudo bem? Queridos, como elas demoram para se arrumar, né? Meu Pai do céu, e para vir para a igreja, o horário chegando,
E fico lá na porta pronto e eu fico gritando, eu fico falando alto, vamos! Eu falo vamos para a família, mas é ela que está lá no quarto se arrumando. Vamos, ao horário. Só que, queridos, existe o lado da compensação, né? Que eu falo assim, dentro do meu coração, existe uma expectativa em relação a isso que ela está fazendo lá no quarto. A expectativa é o seguinte, ela vai sair de lá muito linda. Ela está se arrumando. Só que de repente ela termina esse processo de arrumação e sai do quarto. E quando eu olho para ela não está linda. Ela está maravilhosa. Eu só não vou pedir para ela ficar em pé, porque hoje ela está maravilhosa, para não constranger. Ela está ali, sentada ali, ó. Tá bom? Mas, queridos, presta atenção, você está com uma tremenda de uma fome. Qual a tua expectativa? A tua expectativa é comer algo. A tua expectativa é comer algo, justamente para matar a sua fome. Só que de repente você chega na tua casa, e a tua esposa também fez aquele prato que você mais gosta. Então a tua expectativa era comer qualquer coisa. Só que você de repente chega na tua casa e tem um banquete para você. E você come aquele banquete. E daí tua esposa pergunta assim, estava bom? E você responde assim, estava maravilhoso. Queridos, esse é o recado que Deus estava trazendo para Isaías. Isaías, eu sei que você e o teu povo têm algumas expectativas no coração de vocês. Eu sei que vocês talvez gostariam que eu enviasse um novo Moisés, um grande libertador. Eu sei que no coração de vocês há também uma expectativa de enviar um grande conquistador como Josué. Eu sei que no coração de vocês existe uma expectativa de eu enviar um novo rei que briga por vocês. Eu sei que no coração de vocês existe uma expectativa de enviar um novo profeta que faça maravilhas. Mas Isaías, presta atenção, toda essa expectativa que você tem no teu coração, o que virá será maravilhoso. Aleluias, esse é o teu Jesus, queridos. E eu vejo Isaías chegando para Deus e falando assim, Deus, tá bom, eu estou entendendo, e eu quero este menino, eu quero o nascimento dele, mas eu preciso saber do nome dele. Eu vejo Deus falando assim, você quer saber do nome dele? Tá bom, desculpa, eu vou te falar. O nome dele quer dizer conselheiro. Eu falo assim, queridos, qual que é o valor de um bom conselho? Os bons conselhos, queridos, eles são capazes de mudar o rumo de uma vida. Os bons conselhos, eles são capazes de trazer conquistas na vida de pessoas. O bom conselho, ele é capaz de tirar pessoas de caminhos que vão levar à desgraça. É isso que mais uma coisa que Deus estava falando a respeito de Jesus para Isaías. Isaías, esse menino, ele vai chegar nessa terra, e quando ele começar o ministério dele, ele vai trazer instruções e orientações tão preciosas, que ele vai mudar o rumo da humanidade. Ele vai mudar o rumo das pessoas. Ele vai mudar o caminho das pessoas. Aquilo que era para perdição, ele vai ser transformado em salvação. Isaías chega para Deus e fala assim, estou entendendo, mas eu quero saber o nome dele. E eu vejo até Deus brincando com Isaías nesse momento, e falando assim, tá bom Isaías, eu vou te falar o nome dele. Presta atenção, Isaías, o nome dele é Pai da Eternidade. Queridos, nós somos limitados. A humanidade em si tem as suas limitações, por exemplo, em relação até à vida. Nós temos um início e um fim, a gente sabe disso. Só que o recado para Isaías era assim, Isaías, esse menino, ele vai ter o poder sobre a eternidade. E esse poder sobre a eternidade, presta atenção, ele vai ser transferido também para vocês. A tua carne, ela vai ser limitada, mas o teu espírito, ele vai participar da eternidade. O teu espírito, ele vai receber algo que se chama vida eterna. Eu não sei muito bem se Isaías estava entendendo e compreendendo tudo isso, mas nós sabemos o que é isso. O privilégio de sabermos que esse mundo não é nosso.
que haverá uma nova Canaã e a gente nós viveremos a eternidade com o nosso Jesus. Mas Isaías volta para Deus e fala assim: tá bom, Deus, mas por favor, não brinque comigo. Eu quero saber o nome desse menino. E Deus fala assim para ele: vou te dizer. O nome dele é Príncipe da Paz. E eu falo assim, queridos, aquele tempo que eles estavam vivendo no meio de turbulências, de guerras, de humilhações. E eu falo assim, viver em meio à paz, não necessariamente é saber que os nossos problemas foram resolvidos, mas saber que, por exemplo, alguém está no controle disso, alguém está cuidando disso. E esse é o nosso Jesus. Ele traz paz no nosso coração, porque sabemos que Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Mesmo que eu esteja passando por situações embaraçosas, ou situações não muito legais, mas eu falo assim, quem crê em Deus, quem crê em Jesus, sabe que isso é passageiro. E sabe que isso é algo me preparando para algo melhor lá na frente. E isso nos traz paz. Isso nos traz paz. Queridos, esse é o nosso Jesus. O Jesus que Ele é conhecido como Cordeiro Pascal. O Cordeiro. Quanto da Bíblia se referencia a Jesus como Cordeiro. Mesmo ele já iniciando o ministério dele, um dos primeiros que encontra ele é João Batista. E quando João Batista encontra ele, numa das primeiras vezes, o próprio João Batista declara isso. Aponta para ele e diz assim, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é Ele. E eu falo assim, queridos, esta Páscoa que nós vivemos hoje, pelo ressurgimento de Jesus Cristo, eu falo assim, é algo muito bom. Porque eu falo assim, esta Páscoa, ela nos traz transformação. Essa paz nos traz salvação. Essa paz nos traz refrigério. Essa paz nos traz satisfação. Essa Páscoa, ela faz o nosso coração arder. E agora eu estou falando de Jesus Cristo. Isso é muito bom. Queridos, mas eu preciso falar agora de uma outra Páscoa. Será que existe uma outra Páscoa? A outra Páscoa. A humanidade e Deus. E quando a gente fala dessa Páscoa que nós estamos falando até esse momento, é uma Páscoa que houve 100% do agir de Deus. Foi Deus que amou o mundo, foi Deus que entregou o seu Filho, foi o Filho que sofreu naquela cruz, foi o Filho que nos trouxe a salvação, e tudo aquilo que aconteceu naquela Páscoa, foi entregue para quem? Foi entregue para nós. Mas agora existe uma outra Páscoa, que agora é nossa, e é a Páscoa que nós entregamos agora para Deus. Será que existe isso? Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês, em Êxodo capítulo 12, nós vamos ler somente um versículo, Êxodo capítulo 12, esse capítulo 12 era justamente quando Deus estava dando as instruções para aquele povo, para ser liberto, para saírem do Egito, e entre essas instruções há o versículo 11, glória a Deus, versículo 11, Êxodo 12, versículo 11, e diz assim: assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, as vossas sandálias nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Presta atenção, esta é a Páscoa do Senhor. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. O que quer dizer tudo isso? Queridos, naquele momento eles ainda não tinham comido do cordeiro. E Deus dá instrução para eles, utilizando a vida de Moisés, dizendo o seguinte: para se apresentar diante do cordeiro, não pode se apresentar de qualquer forma, não pode se apresentar de qualquer jeito. O que aquele povo era, queridos? Eles estavam vivendo a escravatura, eles eram os escravos, cabeça de escravo, mentalidade de escravo, atitudes de escravos e roupa de escravos. Acho que a roupa de escravo não deve ser muito bonita, né? Talvez eles viviam em roupas rasgadas, sei lá, eram escravos. E Deus fala assim: não é assim que se apresente diante do cordeiro. Troquem esta roupa, se cinjam
os lombos de vocês, cinjam o corpo de vocês, coloquem uma roupa nova, vocês vão participar de uma festa. Não é assim que se participa de uma festa. E queridos, quando a gente fala assim de roupa de escravo, eu falo assim, é mais um recado que Deus traz para a sua igreja e para a humanidade. Troquem a sua roupa de pecado, troquem a sua roupa de escravos do pecado. Queridos, lá no Apocalipse fala de uma outra roupa, uma roupa que é branca. E quando fala dessa roupa branca, quer dizer o seguinte, uma roupa purificada, uma roupa sem pecado. A nossa troca é essa. Eu troco a minha roupa de escravo do pecado e visto essa roupa branca, que agora eu estou falando da busca da santidade. Queridos, é dessa forma que eu preciso me apresentar a Jesus Cristo, me apresentar a Deus. Eu não posso deixar, e mesmo que minha roupa esteja branca, porque eu limpei ela, e a limpeza dessa roupa é feita no sangue do Cordeiro, mas eu preciso a todo momento ficar tratando e cuidando dessa roupa. O nosso problema, eu falo assim principalmente dos cristãos, é de repente eu estou com esta roupa, e de repente eu passo no meio de um lamaçal, e essa roupa suja, eu olho para aquilo e falo assim, deixa assim mesmo, ninguém está vendo. Queridos, mas uma sujeira do pecado pode virar iniquidade, e a iniquidade pode manchar toda a minha roupa. Deus não aceita que eu me apresente diante dele de qualquer forma. Então, queridos, o primeiro recado, troquem esta roupa de escravo, cinjam os seus lombos com a roupa da salvação, com a roupa da santidade. Segundo, sandálias nos pés. Queridos, Deus sabia, e Moisés também sabia, que eles iriam peregrinar por algum tempo, né? Em relação aos 40 dias e 40 anos, isso ainda eles não sabiam, mas eles tinham que peregrinar, eles tinham que chegar na terra prometida. Volto a falar, tudo bem que os 40 dias virou 40 anos, né? Misericórdia por isso, também vamos pular essa parte, mas eles precisam de uma proteção, e a proteção era a sandália. Eles iriam passar por caminhos tortuosos, por caminhos talvez cheios de pedras, eles precisavam disso, e a orientação era assim, não tire a sandália do pé de vocês, logo logo vocês vão ser libertos, vocês vão começar a caminhar, e por onde vocês caminharem, estejam com essa sandália. Queridos, lá em Efésios capítulo 6, fala de uma tal armadura de Deus, e nessa armadura existe um item lá que se chama também sandália da preparação do Evangelho da paz. Queridos, é essa sandália que a igreja precisa vestir, e não tirar em momento nenhum, e onde estivermos, estarmos vestidos com essa sandália. Queridos, isso que aconteceu é algo tão precioso, que eu falo assim, não pode ficar restrito a 4 paredes, não pode ficar restrito dentro de uma igreja. Queridos, Jesus Cristo precisa estar a todo momento em nós, e onde formos, as pessoas precisam olhar para nós, e enxergar Jesus Cristo, e eu tenho que ser portador daquilo que a Bíblia chama de boas novas, e agora eu estou falando dos evangelhos. O evangelho precisa fazer parte da minha vida, queridos. Aquilo que sai da minha boca precisa ser palavras de salvação por onde eu estiver. Não dá para guardar Jesus dentro da igreja, queridos. Eu falo assim, isso é algo que Deus espera de nós, que calcemos essas sandálias, as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Daí a gente vai para o terceiro item, e fala assim, olha, vocês vão sair agora, com o cajado na mão. Queridos, presta atenção numa coisa, naquele tempo, é claro, quando a gente lê a Bíblia, e a gente vê isso muito em filmes, naquele tempo os povos eram tidos como povos bárbaros. O que quer dizer com isso? Quer dizer que quando 2 povos se encontravam, eles não se encontravam assim para festejar, para se cumprimentarem, para falar assim, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Queridos, naquele tempo, quando 2 povos se encontravam, era para guerrear, era para um matar o outro, literalmente. Por isso que no Antigo Testamento, havia muitas guerras, né? E muitos questionam, falam assim,
Por que o Antigo Testamento é tão sangrento dessa forma? É por causa dos homens. Deus estava no controle de tudo, mas Deus permitia. Os homens queriam ser dessa forma. E eles brigavam a todo momento, né? Se matavam a todo momento. Eu estou falando o seguinte, queridos, quando esse povo, o povo hebreu, quando estava saindo do Egito, sabendo que eles iam sair da proteção, entre aspas, do Egito, ia para uma terra desconhecida, e muito provavelmente eles iam se encontrar com outros povos. O que eles precisavam ter na mão deles? Na minha cabeça eu penso o seguinte: eles precisavam ter armas. Eles precisariam sair daquele Egito armados, para terem a proteção deles. Mas esse é um outro item que Deus espera de nós: a nossa dependência dEle. Sabe por quê? Porque o recado que Deus estava trazendo para aquele povo era o seguinte: fiquem tranquilos, porque vocês estando comigo, basta um cajado. Vocês não precisam de espadas, vocês não precisam de escudos, vocês não precisam de armamentos, vocês só precisam de um cajado, só isso. E desde o começo Deus começou a mostrar a eles que bastava um cajado, porque uma das primeiras coisas que aconteceram é o que? De repente eles saem do Egito, se deparam com o mar fechado, atrás um exército de Faraó indo ao encontro deles. Ele falou assim: e agora? E Deus fala para Moisés assim: Moisés, o cajado, toca o cajado no mar. E a Bíblia fala que ele toca esse cajado, o mar é aberto e eles passam em seco. Só que daí tem mais, ainda tem o povo, o exército que está vindo atrás. E fala assim: e agora os inimigos? Só que depois que eles passam, Deus fala para Moisés assim: toca de novo, é o cajado, toca de novo. E o mar fecha, e aquele povo inimigo, ele é derrotado. Sabe o que eu estou querendo dizer, queridos? Eu falo assim: não importa o que você tem na mão, não importa. O que importa é ter o poder e a autoridade de Jesus Cristo na tua vida. O que importa é ter a autoridade do Cordeiro sobre a tua vida. É isso que importa. O que você tem na tua mão? Você tem uma pedra? Fique tranquilo, o gigante vai cair com ela. Queridos, presta atenção, o próprio Jesus mostrou isso para nós. O que você tem nas suas mãos? De repente você só tem a sua vestimenta? Não importa. É pela orla do manto ali, que pelo tocar na orla do manto, que aquela mulher foi curada do fluxo de sangue dela. Tá bom, mas o que você tem? Você não tem nada? Você tem sim. Você tem a palavra de autoridade que sai da tua boca. É aquela palavra que Jesus falou assim: Talita, cumi, levanta. E ali também de novo houve uma ressurreição naquele lugar. E aquela menina voltou à vida. Eu falo assim, queridos, se você tem Deus, se você tem Jesus, se você tem o Cordeiro sobre a tua vida, queridos, você não precisa de muita coisa não. Volto a falar, aquilo que você tiver na mão, pode ser um cajado, como pode ser nada. Mas o poder vai ser manifesto através da tua vida. Creia nisso, queridos. E por último, glória a Deus. A última instrução: comam apressadamente, não percam tempo. Logo logo vocês não vão estar mais aí no Egito, e logo logo Moisés já vai estar tirando de vocês, então não percam tempo. Eu falo assim, isso também é um recado para nós e para a humanidade. Diante de Jesus, nós não podemos perder tempo. Eu não posso viver em pensamentos dúbios. Eu não posso viver em dúvida. Eu não posso entrar naquela coisa de: será que eu me mantenho fiel a Deus ou será que eu abandono tudo? Será que eu continuo nessa igreja ou será que eu saio? Será que eu continuo sendo fiel a Deus ou será que eu caio para o mundo? Queridos, diante de Jesus, sejam rápidos a todo momento, de buscar a Deus em todo momento, de buscar Jesus em todo momento, e mais, estejam atentos, porque aqui nós estamos falando de uma Páscoa, uma festa, só que a Bíblia também relata de uma segunda festa, que a Bíblia fala agora da boda do Cordeiro. E eu falo assim, esse mesmo Jesus que ressuscitou, a Bíblia relata que Ele vai voltar.
E a Bíblia relata assim, ele vai voltar sem demora. Queridos, não percam tempo. Mantenham as suas roupas limpas a todo momento. Se mantenham fiel a Deus a todo momento. E eu falo o seguinte, queridos. Antes dessas bodas, o Cordeiro participará de uma guerra. E agora eu estou falando do Apocalipse. Só que esta guerra nós também participaremos. Mas esta guerra, na verdade, quem lutará por isso vai ser o próprio Cordeiro. Nós estaremos juntos, mas o Cordeiro vai lutar. E eu falo assim, lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Tem algo tremendo ali. E presta atenção no que está escrito lá. Está escrito assim, ó. Guerrearão contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá. Porque o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis vencerão. E aqueles que estiverem com Ele, chamados, eleitos e fiéis. O Cordeiro vencerá. Mas aqueles que estiverem com Ele, os eleitos, os escolhidos, também vencerão. E daí logo em seguida chegará a nossa festa. A nossa festa instituída lá atrás, que é a Páscoa, que hoje nós comemoramos, né? Inclusive nós lembramos da Santa Ceia, que a Santa Ceia também é comemorar a Páscoa, onde nós comemos do corpo e bebemos do sangue. Falou assim, queridos, mas haverá uma festa definitiva. E está lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, que diz o seguinte: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa já está pronta. Queridos, não perca tempo, queridos, não percam tempo. Aqui é o momento que Jesus vem. Cuidado para você não piscar muito aí, tá bom? Que a Bíblia fala assim, vai ser não piscar de olho. Amém, queridos? Então, coloca isso no teu coração. Deus nos entregou uma Páscoa, que é o nosso Jesus ressurreto. Mas Ele também espera de nós a nossa Páscoa para Ele. E a nossa Páscoa está lá escrita em Êxodo, capítulo 15. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Sempre preparados. Amém? Glória a Deus.